Olá pessoal, bem-vindos a este canal. Meu nome é Cláudio Caljon e eu queria compartilhar com vocês um tema bastante interessante. Mas antes da gente começar, se você gostar desse vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com as pessoas que você também quer que ouça sobre este tema. Muitas vezes a gente pensa que vício só está relacionado com álcool, drogas ou vontade de comer alguma coisa, que você é viciado em chocolate, por exemplo. Mas será que é só isso mesmo? Muitas vezes, vícios de qualquer gênero podem nos prender, são desperdícios de vida, porque nos acorrentam e nos prendem de uma maneira que a gente entra, digamos assim, num ciclo e não consegue escapar. São hábitos, repetitivos que vira e mexe nos levam de volta para aquilo que a gente não quer fazer muitas vezes. Mas o que eu quero falar com vocês é sobre os vícios comportamentais. Diferente do que a gente pensa, não é só droga e álcool ou cigarro que nos vicia. Comportamentos também viciam. É, muito do que eu vou falar aqui tem como base esse livro aqui, O Ciclo da Infelicidade. Ele traz diversos desses vícios que nós vamos comentar e ele é muito interessante porque ele mostra exatamente alguns comportamentos que a gente faz e nem percebe e que a gente pode estar se viciando e não nos damos conta. O primeiro deles é o vício de reclamar. Muitos de nós já ou estamos viciados nessa situação ou já conhecemos alguém viciado. Quantos de vocês já passaram e já estiveram do lado de alguém que só sabe reclamar? O tempo inteiro tem situações negativas, o tempo inteiro as coisas estão erradas e o tempo inteiro elas estão reclamando. A Bíblia lá em Filipenses 2:14 fala assim, como está aí na tela: fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Então, a Bíblia é muito clara em mostrar que isso não é agradável. E muitas vezes, a pessoa, quando ela reclama, ela já faz isso sem se dar conta, ela não percebe que ela faz. E outra passagem bíblica interessante está lá em Judas. Fala assim: estes são murmuradores, queixosos de sua sorte, andando segundo suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes. Olha só o que a pessoa fala, o que a Bíblia fala sobre pessoas que reclamam o tempo inteiro. E, como eu falei, o ciclo é cíclico, né? Cíclico, enfim. Os vícios nos levam a outras situações. E uma pessoa que reclama entra em um outro vício interessante, que é o vício da insatisfação. Quando a pessoa reclama muito, geralmente ela tem alguma insatisfação dentro do coração dela, alguma frustração em que ela ainda não se encontrou, não se percebe. Como vocês veem aqui na imagem, a pessoa está falando bom dia por quê? Né? Quantos de vocês já depararam com pessoas que falam bom dia por quê? Né? Essas pessoas estão tão carregadas, tão sobrecarregadas e tão insatisfeitas que o dia para ela parece terrível, nada tá bom. Então ela está tão insatisfeita, reclama tanto que nada passa a estar bom. E a Bíblia também fala sobre isso, lá em Coríntios 6:10 fala o que a gente vê aí na tela: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Aqui é justamente o inverso, é a Bíblia nos dando uma dica de como a gente deveria se portar independente da situação. Deveríamos estar alegres e contristados, felizes, animados, mesmo estando pobres, mas enriquecendo a muitos, né? Assim como nessa figura a pessoa está estressada dando um coice em quem deu um bom dia nela, também somos nós. Se estamos insatisfeitos com alguma coisa, estamos viciados na insatisfação, vamos estar sempre irritados. Nada vai parecer bom também, assim como quem sempre reclama. Normalmente, a gente também projeta nossas insatisfações nas outras pessoas. Se eu não tenho um carro, mas gostaria de ter um carro, então eu vou ver a pessoa que tem um carro e vou reclamar disso e vou ficar insatisfeito e vou projetar toda essa minha frustração de não possuir um carro nessa pessoa que possui. Então, geralmente a gente projeta nos outros aquilo que a gente tem de insatisfação com a gente mesmo. Muitas vezes criticamos nosso irmão, nosso amigo, mas justamente estamos criticando porque queríamos ser como ele ou queríamos ter o que ele tem, enfim, pode ser dezenas de fatores. E isso, infelizmente, traz problemas para a nossa espiritualidade, porque a gente traz problemas para nós e para as outras pessoas projetando coisas das quais elas nem
nem tem culpa, a gente reclama, a gente fica insatisfeito e a gente vai acabar falando mal dessa pessoa, enfim, são dezenas de consequências. Olha só nessa imagem que interessante. A pessoa que está insatisfeita, ela sempre vai procurar onde quer que for algum defeito, alguma razão para que essa insatisfação seja sanada. Uma pessoa viciada, ela tem a necessidade física de ter o objeto do vício dela. Os vícios comportamentais não é diferente. Quando a pessoa é viciada, seja na reclamação, a insatisfação ou qualquer outro vício comportamental que a gente vai ver aqui, ela vai sentir a necessidade e ela vai fazer inconscientemente isso. Porque, conforme eu mostrei para vocês nesse livro aqui, a escritora mostra para nós que quando estamos viciados nesses vícios comportamentais, o cérebro libera químicas e nos obrigam, nos leva a sempre buscar essa química, porque a gente tem a necessidade. Olha aqui, será que quando a gente está insatisfeito, reclamando de tudo, é realmente a situação que exige isso da gente? Com certeza não é. Sempre é possível ter um pensamento positivo, independente da situação que esteja. Não que a gente vá transformar situações horríveis em coisas boas, mas a gente pode entender a vida como ela realmente é. Olha só que situação interessante a gente tem aqui. Primeiro, a gente tem um burrinho e o casal está em cima deles. E a pessoa viciada vai falar assim: ah, que homem cruel, dois em cima de um pobre burro. Em outra ótica, a mulher vai estar andando e o marido vai estar em cima do burrinho. A pessoa vai falar: nossa, que egoísta, deixa a esposa andar enquanto vai no burro, né? Em outra situação ainda, que cara estúpido, vai a pé enquanto a mulher fica folgada no burro, olha só. E se os dois andam a pé e o burro sozinho, o povo é ignorante, andam a pé, nem sabem montar um burro. Perceba que essa pessoa é o exemplo perfeito da pessoa que sempre está reclamando e sempre está insatisfeita, independente da situação. Depois, o próximo estágio desse ciclo é a inveja. Uma pessoa que reclama, que está sempre insatisfeita, provavelmente ela vai ter inveja das pessoas que rodeiam. Igual eu dei o exemplo do carro, lembram? Então a pessoa sempre vai estar olhando para as coisas do próximo, sempre vai estar querendo ter a vida que ele tem. E olha o que a Bíblia fala a respeito disso. Está lá em Provérbios 14:30. O sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Olha que grave realmente que a Bíblia coloca o sentimento da inveja. A gente sabe que a inveja começou lá no princípio de tudo, quando Satanás se corrompeu, sentiu inveja e desejou ser como Deus. Quando ele teve esse sentimento, ele não se satisfez e buscou ser como Deus, queria ser como ele. E essa corrupção, esse sentimento negativo foi tão longe que se estamos onde estamos foi por causa desse sentimento. Então a gente vê que a inveja não destrói só a nós mesmos, isso sempre vai acabar pegando nas outras pessoas, como a gente vê nessa imagem aqui, a pessoa está insatisfeita ali com um bolo de paranoias na cabeça e se não está bem para ela, ela vai querer passar essa carga, essa energia negativa toda para o seu próximo. Então, realmente, é uma coisa que é disseminada muito facilmente e a gente acaba destruindo a vida dos outros. Seguindo, então, a pessoa, depois da inveja, vem o pessimismo. Como ela sempre está olhando as coisas dos outros, como ela nunca está satisfeita, ela vai começar a sempre ver negatividade. Sempre o outro tem algo melhor, sempre situações podem melhorar. Ela nunca vai estar plenamente com aquilo que ela deseja. E olha o que a Bíblia fala lá em Mateus 6:22. São os olhos lâmpada para o corpo. Se teus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. Porém, se seus olhos forem maus, quantas trevas terão? Mateus quis nos mostrar com isso que se tivermos olhos positivos para as coisas, nosso corpo será iluminado, nossa vida vai ficar bem. Vamos ter outro olhar, as situações vão até se transformar. Mas se tivermos
pessimismo, se vermos as coisas com negatividade, só vamos colocar trevas dentro do nosso coração. E essa é a imagem clássica do copo meio vazio ou meio cheio. Muitas vezes temos total possibilidade de enxergar as coisas positivamente, mas deixamos isso de lado e preferimos ver que o copo está vazio. Também o próximo estágio, depois que tudo é pessimismo, tudo é ruim, o ser humano tende a tentar se socorrer de alguma forma. Quando ele tenta se socorrer, ele pode ir para dois caminhos. Ou ele vai para o autoritarismo, que é o que a gente vai ver agora, ou o que a gente vai ver depois, que é a síndrome de mártir. Mas o primeiro deles, o autoritarismo, como ela sempre está reclamando, sempre tudo está ruim, ela vai tentar se defender como mecanismo de defesa e vai tentar se sobrepujar acima como eu poderia dizer, acima do objeto da frustração dela. Se ele tem inveja do outro, ele vai tentar ser melhor que ele através do autoritarismo. Vai tentar mandar, vai tentar estar sempre por cima. E uma característica do autoritarismo é que só a vontade da pessoa vai estar correta. Só aquilo que ela pensa é a coisa ideal. Sempre ela vai se sentir superior aos outros, aqueles que eles estão querendo rebaixar através do autoritarismo. E tudo tem que ser do seu jeito. Se você conhece uma pessoa que tem que ser, tudo tem que ser exatamente como ela quer, e ela normalmente vai ter palavras de autoritarismo mesmo sobre você, essa pessoa provavelmente deve estar viciada, provavelmente ela tem pouca consideração com o seu próximo, porque quando a pessoa ama o seu próximo como a si mesmo, que é a base que a Bíblia nos orienta a que tivéssemos, né, o amor ao próximo como a nós mesmos, ela jamais usaria desse artifício de autoridade sobre você. A Bíblia é muito clara em pregar a igualdade de todos. Como que alguém que é um igual a você pode querer te inferiorizar, pode querer se sobrepujar acima de você. Então, o autoritarismo definitivamente é um vício comportamental que não cabe dentro do meio cristão, dentro de alguém que quer ter a vida em abundância que Jesus quer dar. Como eu falei, se a pessoa não vai se socorrer no autoritarismo, ela vai atrás do inverso, ela vai cair no barco da síndrome de mártir. A síndrome de mártir é aquela pessoa que sempre é vítima e os outros só perseguem, ninguém quer o bem dela, ai, a vida tá difícil, ai, que as coisas não cooperam, ai, que para mim nada dá certo. Por quê? Porque ela entrou naquele ciclo de reclamação, de pessimismo, de inveja, e de repente tudo parece que é um fardo gigantesco, tudo é um problema e tudo está contra ela. Como nessa imagem está cheio de gente rindo dela e querendo o mal dela, fazendo ela chorar. Como a gente vê aí na tela, no próprio livro que eu mencionei para vocês, tem uma frase que eu quis ressaltar, que é a seguinte: é do ato de se colocar para baixo ou se autodenegrir que o viciado em infelicidade se torna o usuário. Como eu falei, são substâncias no cérebro que viciam a pessoa, então ela vai estar sempre se recorrendo àquilo para que inconscientemente ela esteja se satisfazendo. Uma frase também que eu achei bastante interessante do Samuel Berman é a seguinte: o que há de mais chato sobre os mártires é que eles olham para os que não o são de cima para baixo. Uma pessoa mártir, quando vê uma pessoa bem, uma pessoa com síndrome de mártir, né? Quando vê uma pessoa bem, ela vai achar que essa pessoa bem é inferior a ela, porque para ela o padrão de vida é estar mal, para ela o padrão de vida é estar sendo perseguida, é tudo cooperar contra ela. Então, quando vê uma pessoa bem, com sucesso, aquilo vai ser totalmente o oposto para ela e ela vai acreditar que ela é superior à pessoa. Ela vai pensar, não, mas olha aquela pessoa lá que não sei o que tem, a vida não é assim, para ela tudo está bem. Tipo, ela vai achar que está certa sendo mártir e todos estando contra ela. Olha só que interessante. Isso é só alguns dos principais sintomas, principais vícios que a gente pode entrar nesse ciclo,
mas que vocês, como vocês podem ver aqui na tela, então a infelicidade está cercada de tudo isso: reclamação, inveja, pessimismo, autoritarismo ou a síndrome de mártir e a insatisfação. Tudo isso nos fecha em uma prisão e não permite que a gente possa ver adiante. Isso nos limita e, como a imagem lá no começo, nos acorrenta. Impede que a gente possa ver as bênçãos de Deus na nossa vida, impede que a gente possa abençoar outras pessoas, impede que a gente possa viver uma vida plena em abundância. Enfim, é tudo que o inimigo quer, tudo que a gente menos deseja. E infelizmente muitos de nós estamos presos. Se estamos nos primeiros estágios, deveremos eliminar qualquer vestígio de qualquer um desses sentimentos para que os outros não venham. Pecado e comportamentos ruins nunca vêm sozinhos, eles sempre estão acompanhados de outras coisas que vão cada vez nos destruindo e cada vez nos afundando mais, tirando a nossa felicidade, tirando a nossa alegria. Mas como que a gente se livra desse ciclo? A única esperança que nós temos para nos livrar de tudo isso é realmente a atuação do Espírito Santo na nossa vida, é a entrega total da nossa vida a Deus, para que Ele nos ajude, através do Espírito Santo no nosso coração, a transformar tudo isso, para que a gente possa, assim, ter um novo ciclo, mas um ciclo realmente da felicidade, que é a felicidade que Deus tem para nós, para a nossa vida. Ao invés de todos aqueles sentimentos negativos, todos aqueles vícios, né, que a gente se vicie então com outras coisas e coisas boas, que daí não seria mais vício, mas sim seriam dádivas de Deus na nossa vida. Como vocês podem ver aí, então, o ciclo da felicidade é exatamente o oposto daquele outro ciclo. É a gratidão, a coletividade, o otimismo, a igualdade, a força, porque ninguém tem que ficar se rebaixando, né? A satisfação da vida plena. A vida tem tantas bênçãos, tanta coisa boa guardada, basta a gente se sentir satisfeito, sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele nos deu, ter o sentimento realmente de igualdade com o nosso irmão, de coletividade, no sentido de não ter inveja, realmente nos alegrarmos com tudo aquilo que Deus nos abençoa, e Deus abençoa a todos, porque o sol nasce para justos e injustos, a gente precisa entender isso. Deus quer realmente que a gente esteja nesse ciclo, no ciclo da felicidade. Deus quer dar uma vida plena para todos nós e que nada disso possa, nada daquele outro ciclo, do ciclo da infelicidade, possa fazer parte da nossa vida. É isso aí, pessoal. É bastante resumido, na verdade, essa palestra ou pregação, como vocês preferirem, é muito mais longa, mas eu quis encurtar aqui para que o vídeo não fique muito longo, muito cansativo, mas que possamos realmente, é, que essa figura plena, que esse menininho feliz possa representar realmente a nossa vida, que possamos ter essa felicidade através de Jesus Cristo transformando nossa vida e nos tirando dessa grande armadilha que o inimigo tenta muitas vezes nos colocar, nos viciando em situações e em comportamentos degenerativos. Como eu falei, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe nas suas redes sociais, por WhatsApp, enfim, por onde você achar que deva, para que essa mensagem possa se espalhar, possa chegar para mais pessoas. Ativa o sininho, né? Normalmente eu posto vídeos uma vez por semana. Tenho diversos vídeos já nesse canal que falam sobre provérbios, falam também sobre evolução, sobre coisas do dia a dia. Então, são bastante temas que com certeza nos ajudam a caminhar cada dia mais próximos de Deus. Um grande abraço a todos e até a próxima.